Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Toda quarta-feira, neste horário, temos a parceria com o ON, com o Observatório Nacional. É a Rádio MEC apostando na ciência, apostando nas pesquisas científicas. E nós temos esse compromisso aqui com vocês. Bom, o tema de hoje é o seguinte: a descoberta de que a Terra possui um campo magnético próprio ocorreu em 1600 e foi uma descoberta de um cientista chamado William Gilbert. Ele chegou à conclusão de que a Terra se comporta como um grande ímã. No Brasil existem áreas que fazem, existem estações que fazem este monitoramento, para descobrir as variações, porque esse campo magnético da Terra não é uma coisa estável, que é só de um jeito, Existem variações para acompanhar o fenômeno. Eu converso agora com Kátia Pinheiro, pesquisadora da área de geofísica e coordenadora de observatórios magnéticos do Observatório Nacional. Vamos conversar com ela. Professora Kátia, muito obrigado pela gentileza, bom dia. Bom dia, Marcos. Obrigada aí pelo convite, é um prazer participar do programa. Uhum. E a honra é nossa. E o pessoal, quando está iniciando um namoro, diz assim: pô, tem todo um magnetismo entre nós. Na verdade, tem dois, Tem o do namoro e o do planeta, não é isso? Tem um campo magnético. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem um campo magnético da Terra, que é gerado no núcleo da Terra, principalmente no núcleo, que no interior da Terra existe um fluido, existe um líquido muito rico em ferro, e que gera esse campo magnético principal, que protege a Terra desses raios cósmicos que vêm do Sol. Uhum. E, além disso, a gente tem o campo também que vem do Sol, e o campo das rochas, que é o campo chamado crustal também. E aí é sempre muito importante abrir essa conversa explicando para as pessoas que isso não tem nada a ver com lei da gravidade. A lei da gravidade é uma coisa, o campo magnético é outra completamente diferente. A lei da gravidade é essa que nos mantém no chão para evitar que a gente saia por aí flutuando. Mas o campo magnético é através dele. É outra coisa, através dele, por exemplo, que a gente pode ter noção de direção com a utilização das bússolas, por exemplo, não é isso? Isso, exatamente. Isso é uma ciência até bem antiga por causa disso, porque a bússola era usada nas navegações e foram as primeiras medições, na verdade, feitas, do campo magnético, que é pela declinação. Então, eram feitas sempre declinação e depois a inclinação, do campo magnético. E essas medidas são usadas em modelos, mesmo essas bem antigas, são usadas em modelos matemáticos que fazem o estudo dessa variação, como é que o campo varia no tempo. Então, antigamente, a 1600, tudo não tinha os observatórios magnéticos, mas essas observações das navegações, tudo já eram usadas. Em 1600 foi quando descobriu, William Gilbert descobriu que a Terra tinha um campo magnético, e depois, com as navegações, essas medições foram usadas para esses modelos, Uhum. Agora, existe uma influência do campo magnético do Sol, porque é a partir dele que todos os nossos planetas existem, a partir da energia dele, nós somos de um sistema solar, a gente depende da energia do Sol. Existe influência do campo magnético do Sol nos campos magnéticos dos planetas? Então, existe sim, isso é muito importante, E o que acontece? Esse campo do núcleo, ele protege a Terra em relação a esse campo do Sol, Mas o campo do núcleo, ele varia muito lentamente no tempo, é a chamada variação secular, Então, já esse campo do Sol, ele influencia, a gente consegue ver, por exemplo, se a gente vê um registro de 24 horas, a gente consegue observar a variação desse campo magnético que vem do Sol, que é chamada variação diurna. E uma coisa muito importante dessa variação do Sol são as tempestades magnéticas, que são variações mais abruptas do campo. Teve uma até agora, dia 17, agora 2 dias atrás, uma tempestade magnética muito forte, que afeta toda a Terra, Sim, sim. E
E a gente conseguiu registrar essa tempestade, né, nos nossos observatórios de Vassouras e de Tapioca. Aliás, professora, quando eu era adolescente, nos anos 70, um dos meus hobbies preferidos, mesmo das minhas brincadeiras preferidas, era ouvir as emissoras de rádio do mundo inteiro. E na época não tinha internet, então a gente ouvia pela onda curta, esticando a antena. Como a onda curta é uma onda de reflexão na ionosfera, quer dizer, ela bate e volta, ela sofria forte influência dessas alterações, não só do campo magnético, mas também das tempestades solares, não é isso? Exatamente, porque na ionosfera as correntes, quando tem uma tempestade magnética, elas ficam muito intensas, né? E realmente pode afetar o sistema de comunicação, já tem o GPS, por exemplo, né? Então, é muito importante a gente monitorar, né, o que está acontecendo no campo magnético, que pode ter uma influência muito grande, né, para a gente, ainda mais hoje em dia, né, que é tudo por GPS, né, tudo... Aliás, professora, satélite, né? outra curiosidade que eu tenho, acredito que seja do ouvinte também, é o seguinte, está lá o comandante de um navio, né, em alto mar e a bússola ajudando a saber para onde é o norte, consequentemente, a partir do norte se sabe para onde está o leste, o oeste, o sul e assim por diante. Pois bem, existe a possibilidade, que a senhora falou no início da entrevista, nós falamos sobre pequenas variações. Existe, falando aqui no popular, para traduzir bem para os nossos ouvintes, existe a possibilidade do norte sair um pouco de ladinho, assim, tal, ou seja, existe a possibilidade de a bússola apresentar pequenas variações em algumas etapas do planeta, o norte ficar um pouquinho diferente do que era o norte anteriormente? Então, assim, o norte depende do lugar onde você está, né? Na terra que você está navegando vai depender de onde você está, se você está medindo a direção do norte, né? Magnético, né? Que tem o norte magnético e o norte geográfico, né? Que é esse ângulo entre os dois é a declinação. Mas, na verdade, a bússola é muito importante, porque quando tem uma tempestade, alguma coisa, se você tiver um problema de comunicação, que hoje em dia é tudo por satélite, você pode se guiar pela bússola, né? Então, na verdade, é um sistema até de segurança que você tem que ter em navio, né? Em tudo, porque caso os outros sistemas falhem, a bússola vai estar funcionando sempre, né? Vai estar sempre funcionando, está sempre servindo como uma forma de segurança também. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre o que o Brasil faz a partir do Observatório Nacional, ou seja, fale um pouquinho para a gente sobre essas, não sei se eu estou usando o termo correto, essas estações de monitoramento do campo magnético, existem no Brasil, onde estão? Conte um pouquinho para a gente. Então, assim, porque os observatórios magnéticos são um pouquinho diferentes das estações, né? Os observatórios são locais fixos onde a gente montou um lugar para medir o campo magnético constantemente. Então, a gente tem medidas a cada 1 segundo, por exemplo, né? Já as estações são locais que a gente vai naquele lugar, né, mede, depois de um tempo volta lá, mede de novo, né? Mas os observatórios são, na verdade, um monitoramento constante do campo, né? Que é uma medição a cada segundo e, além disso, é necessário que tenham pessoas para medir 2 vezes por semana com outro equipamento, com outro instrumento que não é automático, né? Então, no Brasil, a gente tem 3 observatórios magnéticos. Tem Vassouras, né, que é a 120 quilômetros do Rio de Janeiro, que já tem 100 anos de idade, já começou, já mais de 100 anos, começou em 1915, né? E temos Tapioca, que é uma ilha localizada próximo a Belém, né, no Pará, que completa esse ano 60 anos, né? Também é bem antigo, um observatório bem antigo. E temos também o Pantanal, que começou em 2012 e agora está passando por reformas, né, o mais recente, né? Então, com esses 3 observatórios, assim, é muito importante que a gente consegue monitorar essa variação, tanto essa do núcleo, né, que eu conversei contigo, né, essa variação mais lenta do núcleo, a variação secular, quanto essa também que vem do Sol, né, essa variação do campo externo. A gente consegue ver essas tempestades, estudar, né, então já tive tese de alunos em relação a essa tempestade magnética, outros essa corrente que até mesmo você comentou, né, na ionosfera. Sim. Tem uma região que é muito próxima ali desse observatório do Pará, que é a região do eletrojato equatorial, né, que são correntes muito fortes nessa região.
porque é realmente onde o campo é completamente horizontal, então essas correntes são mais fortes ainda. Então, Perfeito. Na verdade, a gente tem sorte, né? Porque a gente está medindo um fenômeno muito importante, né? E está exatamente passando pelo nosso observatório. Então, que bom, e tomara que não haja esvaziamento das verbas, né? Porque nessa altura, até o tema do dia aqui no programa, as verbas para áreas científicas estão sendo esvaziadas e esses observatórios, esses espaços de monitoramento são muito relevantes para o mundo, não é só para o Brasil. Professora Kátia, eu estou aqui em cima da hora, mas o nosso colega Marcos Rangel, que é colaborador aqui do quadro Essa Letra, Essa Música, faz uma pergunta que considera muito interessante para concluir nossa entrevista de hoje. Ele pergunta, é possível que em algum momento do planeta exista uma inversão de polos, né? O polo magnético passe do norte para o sul? Existe essa probabilidade? Então, ele está bem informado, né? Na verdade, já aconteceu isso várias vezes na história da Terra. Esse polo norte virou sul, o sul virou norte várias vezes, né? Só que é uma variação muito lenta de milhões de anos, né, de milhares de anos. E, na verdade, assim, a gente está num processo que a gente não pode dizer que está num processo de reversão, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não consegue prever as variações daqui a 100 anos, o que vai acontecer, né? A gente ainda não tem essa capacidade de prever. Mas, na verdade, se o campo continuasse decaindo no tempo, né, decaindo a intensidade no tempo da forma que está acontecendo agora, né, o campo ele passaria por uma reversão daqui a 2.000 anos, vamos dizer, né? Então, mas é uma coisa que não dá para ter certeza que vai acontecer, porque a gente não... É muito complicada essa dinâmica, né, do campo magnético para conseguir prever. Mas, se continuar nessa mesma taxa, aconteceria em 2.000 anos, mais ou menos. Perfeito. Professora Kátia, que aula, hein? Muito obrigado. Em meu nome, em nome dos ouvintes, uma simpatia a você e uma forma muito... Porque a gente fica assim, com aquela preocupação, poxa, vamos colocar no ar um pesquisador, lá vem ele com o pesquisês, vai falar pesquisês, né? E você não faz... Equação, aí não dá, né? Você não faz isso, você, a Josina e outros pesquisadores do Observatório Nacional têm dado uma demonstração de conhecimento de causa aqui de como democratizar a informação para toda a população. Muito obrigado, um grande abraço, tá bom? Um prazer imenso, muito obrigada pela oportunidade. Kátia Pinheiro, gente, pesquisadora da área de geofísica e coordenadora do observatório ou dos observatórios magnéticos do Observatório Nacional, ela que coordena tudo isso, o de Valença, o do Pará e assim por diante. Falou com a gente aqui no quadro, que é uma parceria da Rádio MEC com o Observatório Nacional. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.